A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Retomo aqui com você para continuar a reflexão sobre o livro de Jó. Hoje nós vamos analisar qual o propósito dos conflitos. Tomando como pano de fundo, como base, Jó número 19, versos 1 ao verso 29. Nesse texto, Jó ele queixa aí da forma dura, da forma obstinada como seus amigos o estavam tratando. Logo de início aqui nesse texto poético, ele questiona aos amigos até quando eles iriam entristecer e quebrantar também a sua alma, já que até esse ponto, por 10 vezes, Jó já havia sido envergonhado ao ver os seus amigos endurecer contra ele. Jó ele aparenta aqui nesse texto ter plena consciência de que era um pecador, mas aqui no seu pior momento que ele estava vivenciando, esse momento de desonra na vida, em que os próprios amigos se dispuseram a se levantar contra ele, na sua plena consciência ele tem certeza de que Deus continua no controle de todas as situações e o que ele estava passando era apenas algo que havia sido permitido por Deus e dentro do controle de Deus. Jó se encontra aqui despojado de honra, sem autoridade aqui nos seus próprios domínios. Ele se sente quebrado e arrancado, como se fosse uma árvore que é arrancada aí pela raiz. A percepção era de que as pessoas, os irmãos, os conhecidos de Jó, as pessoas da sua convivência íntima, estavam estranhando a Jó porque estava vendo ele como um inimigo de Deus. Jó se sente abandonado pelos parentes, esquecido pelos conhecidos. Jó ele se sente repudiado pelos seus poucos empregados que não morreram nas calamidades descritas em Jó número 1 e 2. Ele demonstra que estava sendo ignorado pelos seus próprios criados. Ele teve a repulsa da sua própria esposa e daquelas pessoas que estavam dentro da sua casa. Foi desprezado pelos jovens que antes olhavam em Jó e o tinha como exemplo e também como conselheiro. Abominado por todos os homens que faziam parte com ele do conselho da cidade, vendo contra ele até mesmo as pessoas que ele mais amava se levantavam contra ele. Ele descreve esse momento que ele está passando aqui, que ele sente os seus ossos se apegar na pele e se vê escapando sem praticamente tudo que ele já havia possuído na vida, inclusive sem a sua saúde. Ele chega a pedir aos seus amigos que se compadeçam dele, pois ele sentia que havia sido tocado e ferido aí por uma permissão divina. Para Jó, seus amigos estavam se imaginando como Deus e o perseguia sem causa. Desejou que suas palavras elas fossem escritas no livro e que com pena de ferro e com chumbo elas fossem até mesmo esculpidas numa rocha para que não fossem apagadas pelo tempo ou na memória das pessoas. Pois Jó, ele tinha consciência, ele tinha plena convicção de que tudo que ele estava experimentando havia um propósito em tudo aquilo que ele estava passando. E que por fim ele chega a declarar neste texto poético aqui de Jó número 19, que ele tinha convicção de que o seu Redentor se levantaria sobre a face da terra e mesmo que ele tivesse consumido a sua saúde, consumido a sua pele, ele ainda veria a Deus com seus próprios olhos. E esse seu desejo, essa sua convicção de que o propósito seria revelado, faziam com que os seus rins se consumissem dentro dele. Jó ele conclui a sua narrativa poética aqui no verso de número 29, dizendo aí aos seus amigos acusadores que eles deveriam saber que há um juiz. E se há um juiz, haveria uma sentença. E essa sentença estaria revelando o propósito dos conflitos na vida de Jó. E esses propósitos seriam esclarecidos e ele se vê ainda sendo honrado por Deus. Com um olhar aqui nesse pano de fundo de Jó número 19, versos 1 a 29, nessa convicção de que Jó tinha
de que o seu estilo de vida é pautado pela sinceridade, pela retidão, pelo temor a Deus e a sabedoria de desviar-se do mal, esse estilo de vida seria considerado por Deus e ele teria restabelecido a sua sorte com base no propósito que ele mesmo, que Jó, ele estabeleceu para si, de preservar a sua fé inabalável a Deus. Nós vamos refletir aqui, com base nesse pano de fundo, qual o propósito dos conflitos na vida de uma pessoa. Na condição de humanos, cada pessoa ela constrói a sua própria história no processo social e cultural em que a pessoa está inserida. Isso porque o caráter e a personalidade da pessoa, ela é a somatória do lugar em que a pessoa está habitando, a sociedade que ela está convivendo no meio dela, onde a pessoa é educada e também a forma como a pessoa é educada. A estrutura psíquica, emocional e cognitiva que é responsável aí pela construção do conhecimento, das crenças da pessoa, tudo que vai dar base para que a pessoa tome as suas decisões no futuro, é essa estrutura psíquica, emocional e cognitiva que faz com que o reflexo do caráter e também da personalidade de cada pessoa seja estampada na própria pessoa que sustenta esse caráter, que sustenta ou carrega essa personalidade. Para o ativista político, jornalista e filósofo espanhol José Ortega, quem de fato define quem a pessoa é a própria pessoa. É ela mesma que define quem ela é. E não a biologia, a natureza, a cultura ou a sociedade. E essa definição ela é feita com base no propósito do coração de cada pessoa. E aí eu chamo a sua atenção para esta palavra propósito. Ela significa propor, ela significa proposta. Ou seja, é a partir do que cada pessoa propuser a fazer, é a partir de sua proposta de vida, é que ela seguirá o caminho traçado por ela mesma. Cada pessoa ela nasce com uma capacidade dada por Deus de propor quem vai ser e poderá se dirigir para onde ela quiser ir ou onde ela quiser chegar. Cada pessoa ela vai tomar essa decisão na sua vida. O grande homem ou o grande ser humano é aquele que consegue manter o que propõe, manter o seu propósito de vida, não perde o foco, pois essa pessoa sabe aonde vai chegar. Isso porque a vida sem propósito é como um oceano sem água, é como um céu sem o sol durante o dia ou sem as estrelas durante a noite, não tem sentido. O propósito definido pela própria pessoa pode levar aonde ela nunca foi e pode fazê-la alcançar posições que ela nunca imaginou alcançar na vida. Acreditar que existe um propósito definido por Deus e fazer desse propósito de Deus um propósito de vida, o que a pessoa experimenta na sua vida é o primeiro passo para ela realizar o esforço aí e se empenhar a fim de chegar aonde ela precisa chegar na vida, onde ela sonha chegar na vida. O verdadeiro propósito, ele se revela em meio aos conflitos da vida. Está bem definido que para Jó, a sua proposta de vida era de adorar a Deus, independente do que lhe ocorresse aí na sua trajetória de vida. Foi em meio aí aos maiores conflitos que ele experimentou, que ele vivenciou, foi que ele teve um comportamento de serenidade, foi que ele decidiu continuar adorando a Deus, mesmo que em meio às cinzas. Não fosse esse propósito de vida, Jó teria abandonado a Deus, teria se tornado um ateu e teria morrido. Jó, ele descobriu no meio da sua pior crise que poderia acreditar no Criador e que poderia também descansar nos seus braços. O que tem promovido aí muitos fracassos e muitas decepções aí em diversas gerações é a crise de falta de confiança em Deus. Muitas vezes a pessoa ela acredita em Deus, ela crê no poder de Deus, mas na prática não consegue confiar em Deus.
e ainda se sente aí desconfortável de ter que esperar numa providência divina. O rabino Mondel de Kotz, certa vez ele encontrou um discípulo do rabino Mossit e ele faz a seguinte pergunta para esse discípulo: o que é mais importante para o seu mestre? O discípulo do rabino Mossit, ele responde: qualquer coisa que ele fizer, ele faz tudo acontecer diante de si, com a certeza de que dias melhores estão por vir. O que esse discípulo revelou a respeito aí de seu mestre é que seu mestre ele tinha consciência de que as suas escolhas o levariam a alcançar o seu propósito da vida, o de experimentar dias melhores. Pode-se perceber nessa atitude de Jó, aqui em Jó número 19, que mesmo experimentando dias terríveis, Jó acreditava que o seu propósito de vida, aliado com o propósito de Deus para a vida dele, o levaria a experimentar dias melhores. E eu pergunto para você, qual é o seu propósito de vida? A família, ela tem a missão de compartilhar afeto, carinho, segurança e equilíbrio entre os membros dela. Um professor, ele tem a nobre missão de promover conhecimento. O mestre, ele tem a missão de instruir, de corrigir, de redigir e conduzir as pessoas que estão à sua volta. A missão de um líder é gerenciar comportamentos, controlar temperamentos, administrar conflitos, penetrar no interior dos seus aliados, no mundo subjetivo deles e forjar caráter e construir personalidades sólidas. O soldado, ele, nos seus treinamentos, ele tem a difícil missão de carregar uma mochila cheia de pedras sobre um sol causticante até o lugar que lhe for determinado. O comandante do exército, ele tem a missão de arquitetar as estratégias aí, a fim de que o seu exército ganhe a guerra que ele propõe conduzi-los. O navio, ele tem a missão de transportar a sua carga até o porto determinado. A mulher grávida tem a dura e nobre missão de carregar a criança no seu ventre por 9 meses, até o dia de dar à luz, e depois criar a criança lhe oferecendo amor, carinho e tudo o que for necessário para a sua sobrevivência. O pastor, ele tem a nobre missão de promover cura e aliviar a tensão das suas ovelhas, se dedicando aí com seu talento, com esmero, com carinho no ofício que ele exerce. E a sua missão? Qual é a sua missão? A maioria das pessoas, elas abandonam o verdadeiro propósito e a missão para a qual elas foram chamadas. Diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, muitas pessoas têm abandonado as suas missões. A vida é um lugar de serviço. A vida é um lugar de cumprir uma missão. E neste serviço, nessa missão, é necessário muitas vezes experimentar sofrimentos, porque esse sofrimento que as pessoas experimentam vai proporcionar também momentos de grandes alegria, como a maioria das pessoas tem experimentado, uma grande variedade de alegria aí ao longo da sua vida. A alegria diz respeito à sensação de dever cumprido na caminhada da existência humana. No mundo das organizações, da gestão, do planejamento, da visão ampliada, as crenças e os valores faz parte da missão de cada pessoa, inclusive da sua missão. Para que uma missão ela se torne uma missão oficial e seja executada a contento, antes de tudo, precisa que seja montada aí uma estrutura que é representada por ações pessoais em uma rede de relacionamentos. E à medida que essas ações vão sendo empreendidas com base em uma estrutura, as coisas vão acontecendo e a pessoa ela vai colhendo aí os seus frutos, vai colhendo aí a sua recompensa. O que vai proporcionar essa tão essencial estrutura é justamente as estratégias administrativas, é justamente o planejamento, a visão adequada do que precisa fazer, aonde se pretende chegar, o que a pessoa acredita e o valor que ela dá para a sua missão também é muito importante. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, um pai ele se aproxima de Jesus
e diz a Jesus que se Jesus quisesse, poderia libertar o seu filho. Jesus lhe responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aliado aí ao verbo crer, a pessoa ela precisa alinhar a ação. Aquele homem procurou Jesus. Precisa alinhar também o seu desejo. E ele demonstrou esse desejo dizendo para Jesus: Senhor, se tu podes, tem compaixão de nós. O Senhor pode curar o meu filho. E também precisa ser alinhado não só à ação e ao desejo, mas também ao esforço e à vontade. Ele levou o filho na presença de Jesus. Acreditar é apenas o primeiro passo. A maior obra que alguém pode fazer é sair aí do seu lugar de inércia que a pessoa se encontra e trilhar o caminho da fé, trilhar o caminho da restauração oferecida por Deus. Ao invés de perguntar o quanto vai ser difícil, procure o quanto vai ser gratificante, o quanto vai ser maravilhoso realizar a sua missão. Seja fiel à sua missão. Se Jó ele tivesse perdido o foco da sua missão, teria se distraído por tudo o que ele estava passando, as adversidades que lhe sobrevieram. Jó deixaria de ver a importância de se manter firme e teria sido vencido e também destruído. Mesmo sendo abandonado por todos os seus queridos e sendo visto como inimigo de Deus, Jó entendia que Deus, soberano como sempre foi, poderia realizar o fiel desejo do seu coração. Por que Jesus foi tão fiel à sua missão? Você já parou para pensar sobre isso? Porque ele sabia da importância da sua missão de reaproximar as pessoas de Deus, de tornar os que eram inimigos de Deus em amigos de Deus. Entendendo a importância dessa missão, ele agarrou a sua missão e ele foi fiel até o fim na sua missão. Aconteça o que acontecer, agarre a sua missão, agarre o propósito de Deus para a sua vida e faça do propósito de Deus o seu propósito de vida. Deus, no princípio, ele tinha um propósito bem definido em relação ao ser humano. Quando Deus se refere ao ser humano, na sua primeira menção, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas, para que isso viesse a ser concretizado, para que Deus criasse o homem à sua imagem, à sua semelhança, primeiro, ele, do caos, criou o mundo de maneira perfeita e equilibrada. Isso mesmo. Tudo o que se conheceu ou se conhece até hoje, coisas extremamente maravilhosas, perfeitas e equilibradas, tudo veio a existir do caos, para o bem e também usufruto do ser humano. Com a queda, com a desobediência aí a Deus por parte do ser humano, uma nova missão foi proposta por Deus e essa nova missão deveria ser executada por Jesus Cristo, descendente da mulher. Essa foi a grande missão de Jesus, o mestre da vida. Colocar o ser humano no seu devido lugar, para que cada pessoa viesse a conhecer a sua importância no projeto original de Deus. E enquanto você permanecer no projeto original de Deus, fazendo desse projeto o seu projeto de vida, você vai entender que tudo que você estiver passando na vida, crise existencial nenhuma, vai roubar o seu foco, vai tirar a sua atenção e vai ser impedimento para você chegar aonde você irá chegar. Infelizmente, parece que a atual geração permitiu que a sua vontade ela fosse aí diluída no meio das incertezas da vida. O homem hipermoderno, ele perdeu a vontade. E perdeu também o sentido da vida e vive em meio a conflitos gerados por uma forte crise existencial. Mas a vida humana, ela não surgiu aí para ser uma realidade funesta, para simplesmente ser ferida de forma mortal, de forma amarga, desastrosa e dolorosa.
O ser humano ele foi criado por Deus para sobreviver às suas próprias misérias, a fim de experimentar aí uma vida plena na sua essência e também na sua história. Cada pessoa que deseja alguma coisa na vida deve acreditar e deve esperar em Deus. Além de não permitir que o estresse, a ansiedade ou o medo tire o brilho aí da sua criatividade. Use a sua vontade de vencer. Use a sua fé em Deus. Use suas convicções, suas crenças internalizadas com base na palavra de Deus, com base na sua vida de comunhão, de oração na presença do Senhor. Use o seu anelo de agradar a Deus e de encantar quem está perto de você e que depende de você. Conquiste sua família, conquiste seus amigos ou quem você ama no mundo. Conquiste, porque Deus te criou para vencer. Mas acima de tudo, conquiste sua comunhão com Deus. A partir dessa comunhão íntima, profunda que você tiver com Deus, você vai conseguir visualizar uma vida melhor nessa terra. Você vai conseguir visualizar que mesmo que você chegue a óbito, você terá uma eternidade garantida com o Senhor Jesus. Deus, ele se utiliza dos conflitos e dos sofrimentos pelos quais passa o ser humano para fazer o ser humano crescer, para mostrar a ele que é possível superar, para permitir que o ser humano ele saboreie as delícias das grandes conquistas, para levar o ser humano a expandir a sua história e fortalecer o seu legado, levar o ser humano a estar mais próximo dele, a se fortalecer e a sobreviver mesmo nos dias maus. Ao ter provado a sua fé, você vai ver revelados os propósitos de Deus nos conflitos. Será condicionado a sobreviver mesmo em meio às intempéries da vida física, espiritual ou material. Bem como você vai ter certeza da salvação da sua alma, pois você vai permanecer fiel até o fim, com o seu nome escrito no livro da vida. E dessa maneira você entrará nos céus pelas portas. A minha oração é que você possa estar 100% na dependência de Deus, preservando seus laços de intimidade e comunhão com Ele e percebendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus.